Homem de cabelo castanho correu rapidamente, sabendo que estava no alcance. A sua lâmina ardente foi erguida no ar. Emily e George assistiram atentamente. Jasmine também assistiu ao duelo. Ela cruzou os braços. Arthur disparou um raio de fogo contra o inimigo. Quem se inclinou para trás, Caspian fitou os puffs de fogo. Diante dele era um mago com afinidade por fogo. O protagonista olhou para frente, através do fogo. Eles se tocaram com as espadas, emitindo suas auras. Suas lâminas afiadas se cruzaram no ar. Suas silhuetas negras lutavam no campo de batalha. Nas suas auras, eles notaram. Olhou cautelosamente para a frente, através das lâminas, contra o inimigo. Quem percebeu que o resultado deveria ter sido óbvio? Caspian sorriu cinicamente, ao perceber que era um aventureiro de classe alta. Quem usava feitiços de longa distância. Isso teria matado a maioria dos amplificadores. Ele o fulminou com um olhar, sem entender por que estava nervoso. O gerente da filial esbravejou através da lâmina. Isso o protegeu do ataque. Caspian apertou os dentes por tensão, percebendo que não deveria ter sido tão arrogante. Faixas de aura verde deslizam pela cabeça do rapaz. Eles se afastaram imediatamente um do outro. Devido à resistência da aura, Jasmine saltou alarmada, preocupada com Nolda. Afia sua lâmina nas correntes de aura verde. Observou o raio verde em sua direção. Ainda não havia conseguido recuperar o equilíbrio e notou que o inimigo havia perdido a calma. O feixe verde foi direcionado à silhueta preta do homem de cabelo marrom. Ele começou a correr imediatamente, deixando rastros de fogo. Ele voou alto no ar. O homem de cabelo castanho, com máscara, voou sobre o Caspiano, em fileiras de fogo. Ele imediatamente sacudiu a mão em chamas, querendo atacar o homem de óculos. Nolda mostrou os dentes sob a máscara. Tenso, ele pousou e começou a correr, percebendo que já havia ido longe demais. O moreno ficou em posição de luta, em uma aura verde. Impressionado, o raio de luz foi direcionado à cabeça do homem de cabelo marrom. Quem percebeu que o inimigo estava lançando feitiços? A velocidade aumentou e o cara começou a cair para trás. Ele escorregou no fogo e começou a cair. Ele caiu ao chão quando, de repente, um fluxo de balas voaram em direção a um homem de óculos com uma lâmina. Cascão voava em sua direção de cima. Ele atingiu o chão enquanto o cara conseguia recuar. O protagonista se agachou em uma postura de luta. O inimigo o empurrou o tempo todo. Jogar mais e mais seus cartões. Ele estava prestes a saltar do chão. O lutador voou ao ataque em chamas. Percebendo que era hora de jogar todas as cartas. Caspian já havia visto o passo explosivo, mas era um feitiço que ele inventou, apresentando-se de seu melhor lado. Ao ser usado repetidamente, o rapaz agarrou a mão do inimigo. Então a nota U atingiu e eles voaram para frente. O personagem principal fixou o olhar no inimigo.
Caspian estava muito irritado e mostrou os dentes, sem entender como aceitar a derrota. O moreno de óculos abriu a boca amplamente. O personagem principal pulou imediatamente para longe dele. Caspian emana fluxos de energia verde. Todos os espectadores cobrarão-se com as mãos das correntes de aura. Jasmine cobriu-se com as mãos da aura verde. O mesmo cara de óculos também encolheu os ombros com a energia. Nesse momento, também sentiu desconforto e escondeu o rosto. Arthur pousou e sentiu uma aura verde em si. Ele olhou adiante pela máscara. Ele viu faixas verdes de aura no ar. Caspian caminhava em sua direção. Eles estavam distantes um do outro, do campo de batalha. A morena de óculos olhou para frente com raiva. Jasmine afiou suas espadas. Ela iria pular para ajudar sua guarda. Nota olhou adiante, percebendo que estava acima de tudo isso. Ele lembrou de lutar contra um gigante e uma aura de fogo, percebendo que havia apenas duas direções. Na escola de relâmpago, magia externa e interna. Então, o pequeno Arthur tentou esquivar-se dos punhais de fogo. Nesse instante, ele se sentou sob o inimigo. Ao derrubá-lo, sabia que nos livros dizia-se que para magos a magia interna era difícil de dominar e não valia a pena prestar atenção, por causa de um pequeno aumento de força. Mas ele não concordava com isso. Ele, em forma negra demoníaca, correu para atacar em uma aura vermelha. Ao perceber que sua velocidade e reflexos haviam aumentado, ele deveria ser capaz de esquivar-se de tudo. Ele correu em uma aura de fogo, esperando em direção por isso a Caspian. Seu pé rebotou no chão em descargas de fogo. Quando de repente saiu o comando de liberação, o homem de cabelo castanho e máscara olhou para frente. Com perplexidade, o homem de óculos devolveu a espada. Ele olhou para frente, segurando a empunhadura da espada, e disse que se exaltou tentando descobrir seu limite. E pediu desculpas. Caspian desviou o olhar e levou em conta que o lutador obstinadamente suas habilidades. Até o fim, ele só pôde supor que o cara queria evitar ser designado. Nota, com timidez, coçou sua máscara. Ao perceber que havia sido notado muito alto seu nome e que ele recebeu o posto de todos. Olhou, chocada, o que estava acontecendo e discutiram vigorosamente o que estava acontecendo. Elida e Lucas. Olhou indignado para o que estava acontecendo. Caspian olhou para a porta. A morena olhou para trás e perguntou ao lutador se você teria um problema com isso. O homem de cabelo castanho e máscara agradou-se com a cabeça. Jasmine e Sylvie começou a correr para o lado. O assistente olhou estranhamente para o líder da guilda. George ergueu a mão e gritou que foi o último exame do dia. Todos teriam que ir à mesa de recepção para pegar suas cartas de aventuras. E então se dispersaram. Caspian saiu do campo. Arthur o observou sair. O homem estava em sua mesa. Ele esfregava o queixo com o dedo. Ele pensava na batalha com o garoto. O moreno inclinou-se para trás na cadeira.
Os examinadores entraram na sala, solicitando explicação sobre o que estava acontecendo. Penteou o cabelo, pedindo que a porta fosse fechada atrás deles. Ao entrarem, o homem e a mulher fizeram até o o chefe. mesmo. E Emily perguntou alto o que estava acontecendo. Observando que havia mais candidatos de Hoje, classe então, B, nos últimos 4 meses, George acrescentou que, sem mencionar, os 3 pareciam crianças. E o estágio laranja claro de 11 anos. Isso é inédito entre humanos. O moreno acenou com a mão e perguntou se eles lembrava-se do que aconteceu há 6 meses. Aqui em Cyrus, a mulher perguntou se fosse verdade que o primeiro torneio entre as 3 raças houve um torneio. Então, Caspian abriu a gaveta de baixo, dizendo que era verdade e que a maioria dos aventureiros, a equipe de habilidosos ainda não estava formada. Mas ele foi notificado há algumas semanas que a proibição de elfos e anões obterem as licenças de aventureiros em Sapon foram suspensas. Ele tirou um caderno e acrescentou que havia vários examinadores de destaque estar no grupo de hoje. Enquanto o homem folheava o caderno, perguntou se ele realmente queria dizer que os 3 eram anões ou elfos, sem levantar os olhos. A morena respondeu que Lucas Wakes era meio elfo em Safen. E, embora a informação sobre seu nascimento classificado, ele suspeitou que provavelmente nasceu de um elfo, escravo ainda olhando o caderno. Ele contou aos colegas: a casa dos Wakes sempre teve uma reputação métodos repugnantes para criar os melhores magos de sua espécie, imaginando as chamas queimando em sua mão. Caspian falou de ser um caso incomum. Era incomum ter uma afinidade tão forte com o fogo, de sua linhagem elfa, apresentando o garoto. Ele observou ter despertado aos 8 anos. O que era cedo, mesmo pelos padrões de Elvin, e foi forçado a se tornar um aventureiro, para aprimorar ainda mais suas habilidades por meio de combate real. E parecia que a família dele percebeu a besta e elixires. Eles já não exerciam influência significativa em seu crescimento. Apontou para o caderno, observando que Elijah por outro lado, e Knight era um verdadeiro mistério, e de acordo com seu dossiê, seus originais eram desconhecidos, mas entre ele os havia anões sido criado desde criança. Olhando a página sobre o garoto, ele falou de como foi enviado como um dos primeiros representantes do reino dos anões para se estabelecer no reino. A mulher franziu as sobrancelhas. Perguntou por que foi automaticamente colocado na classe B. Sem fazer um exame, o moreno recostou-se na cadeira. Explicou. Elijah só acordou há alguns meses. Ele estava atualmente na fase carmesim. Apesar disso, suas habilidades foram confirmadas. O patrocinador dele não era alguém com quem ele poderia discutir. Ele tocou o queixo com a mão. Ainda curioso sobre suas habilidades, a apresentação ele acrescentou de Arthur. Caspian começou a falar sobre o amplificador de máscara de hoje. George engoliu com medo. Vendo as informações sobre o garoto, o homem notou que sinceramente não tinha ideia.
Sem ideia de quem Observando, era, ele ajustou os óculos. Que ele não era representante de uma família nobre, família de anões ou elfos. E ele tinha certeza disso. Acrescentou que ele simplesmente tinha curiosidade sobre o tipo de pessoa que ele era, sendo patrocinado pela senhora Jasmine Flamsworth. Emily tocou o rosto, chocada, indagando se ele falava da casa Flamsworth, que era famosa por produzir e criar os magos mais poderosos de seu reino. Quem tinha afinidade com o fogo, George desviou o olhar, notando que agora entendia por que era tão habilidoso. A morena guardou o caderno, dizendo que a informação ele acabara de dizer que os dois, no entanto, seriam logo conhecidos. Conhecimento, ajustando seus óculos. Ele acrescentou que esperava que ambos se abstenham o assunto com outros até um comunicado oficial ser feito. Os examinadores assentiram e saíram da sala. Cruzou os braços, pensando no amplificador em sua máscara. Da batalha, ele observou que sua magia era única e também bastante eficaz. Do salto. Mentalmente, ele disse a George que estava errado, porque era a arte de manejar uma espada. Tornou um verdadeiro monstro, pensando em como atacou o garoto. O homem observou que, embora suas ações fossem um pouco caóticas, como se ainda não estivesse acostumado com o próprio corpo. A criança e a memória saltaram debaixo dos seus pés, com espadas. O moreno pensou que não poderia. Imagine o quanto ele seria aterrorizante. Ao crescer, enquanto alinhava assim, ele pensou com o afrouxamento da banda. Elfos e anões poderiam se tornar. Aqui não são apenas aventuras, mas também estudantes Caspian Grind. Ele anotou mentalmente que este continente estava entrando de fato em uma nova e emocionante. A garota estava no balcão. Tessa suspirou cansada. Ela frequentemente falava de Arthur com Renia. Ela o abordou várias vezes pela esfera. Ela viu sua silhueta no mato, igual ao Jacob. Ela admirava com os olhos. O elfo chutou o balcão, pensando que deveria se alegrar por ele ter voltado para casa. Ele passava tempo com a família. Mas, imaginando Arthur, ela se perguntava quem era Liliette e se o homem de cabelo castanho a tratava bem. Muito bem. A garota apertou os punhos irritada. Ao entrar na casa, ela exclamou. Ela foi a primeira a se tornar sua amiga. Ela desabou na cama. Tasha olhou para o garoto pela esfera. Tocando o vidro, talvez, ela murmurou que... O elfo gritou que era culpa do Arthur, porque ele sempre a tratava como uma criança. Tocando a esfera, ela o chamou de tolo. Pirian entrou na sala declarando que tinha ótimas notícias. A neta atirou um travesseiro nele, ao notar que ela usava o orbe novamente. A garota lembrou do bater na porta. O homem esquivou-se dos travesseiros, dizendo que apoiaria Arthur se ele se tornasse seu neto. Mas, na opinião dele, era cedo demais para isso. Ele se sentou na cama, pedindo à garota que não se ofendesse. O velho acenou com a mão e disse que tinha boas notícias para ela.
O elfo animou-se quando o avô perguntou. E se ele ela dissesse teria a oportunidade de Atena o mesmo colégio que o garoto. Tasha se virou para ele feliz e perguntou se era verdade que o rei e a rainha entraram na sala. E a mulher confirmou que era verdade, que o avô dela tinha laços estreitos ao diretor da Academia Cyrus. Berian riu, dizendo que o Sly, o velho sapo, se vangloriou de ter achado um potenciador que tinha afinidade com os 4 elementos. Enquanto ele foi quem o treinou, ao pegar a esfera, tudo fez. Disse à filha que era um pouco mais difícil do que mandá-la para uma escola normal. Muriel perguntou se ela se lembrava do torneio continental. Seu marido acrescentou que, bem, isso foi apenas o começo. Ele acenou, dizendo que estavam discutindo os termos de treinamento. As gerações mais novas de elfos, junto com a gente da Academia Cyrus. O velho acrescentou que o diretor disse que Arthur planejar ser um aventureiro por 3 anos, se tudo corresse bem. Ao começar a frequentar a academia, Tasha já estaria no ensino médio. Aldun sorriu satisfeito e instruiu-a a treinar duro com o avô. As silhuetas de Lucas, Elijah e Arthur surgiram. O homem disse que, no fim, eles seriam o começo de uma nova geração. A garota sentiu satisfeita. Uma sala clara com um emblema de escudo na parede. Pessoas estavam perto do balcão de recepção. Jasmine sentou ao lado do garoto e perguntou se ele estava bem. O homem de cabelo castanho respondeu que tudo estava bem. Na verdade, ele começou a reviver mentalmente os momentos da batalha com o homem. Ele lembrou de usar espadas e magia. Olhando para as mãos, ele disse que foi divertido. Ele ergueu a cabeça. Arthur perguntou à garota se conhecia Caspian. A morena desviou o olhar, virando-se. Ela respondeu afirmativamente, sem virar a cabeça. Jasmine começou a contar que o pai dela tem laços estreitos com pessoas da Guilda dos Aventureiros, e Caspian é um deles. O garoto desviou o olhar. Ele foi chamado com força. A mulher atrás do balcão chamava o Sr. Note. O protagonista se aproximou dela. Enquanto os aventureiros discutiam, a loira por trás do vidro agradeceu pela espera. E notou que ela havia sido informada dos resultados de sua batalha simulada. Ela estendeu uma caixa pequena, apontando para o cartão. A mulher sorriu e disse: em nome do reino de Safém, a aventura é assassinada. Ela queria parabenizá-lo e o receber em seus quadros. O homem ruivo pegou o cartão. Havia um sinal no centro. Ele virou quando foi chamado. 3 garotos acenaram com um dedo indicador para ele. Arthur e Sylvie o olharam com a estátua. A mão da mulher pousou em seu ombro. Jasmine olhou para o companheiro, dizendo que ele poderia ser um novato, agora ele era um aventureiro. Ela mostrou-lhe o cartão, afirmando que ele era um deles. O garoto analisou mentalmente seu cartão, notando que agora era um aventureiro congelado. Ele pensou que isso era uma nota. Ele estava livre das amarras que prendiam a vida de Arthur. Entretanto, ele colocou a mão na espada. O
protagonista pensou na luta de hoje com Caspian. Clarificou-lhe muitas coisas. Mentalmente, lembrou-se de ter passado muito tempo se adaptando e aprendendo o sistema mágico deste mundo. Ele imaginou Sylvia. Ele anotou mentalmente ter aperfeiçoado sua magia elemental. Ele treinou o elemento fogo. Ele lutou com o elemento água e o elemento ar. Ele dominou o elemento terra. Ele aprimorou suas habilidades visuais e ele lutou com raios, lembrando-se de ter chorado. E então, em uma explosão de energia, o garoto pensou que ele estava tão absorvido nas habilidades que ele adquiriu ao chegar a este mundo. Imaginando como quebrar a perna de um homem, ele notou que desistiu de aprender que ele era o melhor antes. Lembrar-se com a espada é ótimo. O garoto de cabelo castanho anotou mentalmente que no passado ele usou a maior parte de seu miga para aperfeiçoar as técnicas mais simples. Ele pensou que neste mundo não havia limites. Então, ele deve continuar praticando magia. O garoto esbarrou em alguém olhando para cima. Ele pediu desculpas. Elijah estava em frente a ele, olhando. O protagonista, mentalmente, anotou que era um dos examinados hoje. E ele era o designado para a classe B, mas não passou no exame. A morena desviou o olhar, dizendo que tudo estava bem. A voz perguntou se eles realmente se conheciam. Lucas caminhava em direção aos meninos. O loiro sorriu e perguntou se havia um encontro para novatos, aventuras de classe, que ele deveria saber. Arthur se voltou para ele e perguntou se ele realmente iria fazer birra. Se houvesse... Lucas encolheu os dentes e pediu para não ser desrespeitoso, só porque estavam na mesma turma. Indicando-o com o dedo, ele acrescentou que mesmo dentro das classes havia subclasses e os comuns, estariam no fundo. Lucas estreitou os olhos e disse para ele não esquecer disso. Ele esbarrou em Arthur com o ombro. O homem de cabelo castanho observou o garoto embora. Mentalmente, notando que isso era comportamento típico de um irritante. Ele apontou para o espaço vazio, como um personagem secundário. Quando Jasmine perguntou o que houve, o protagonista respondeu que estava apenas conversando. Então, acrescentou que ele saiu. Ele olhou para cima e perguntou o que viria a seguir. E se a garota quisesse fazer uma pergunta? Do quadro de avisos. A morena olhou com ar distante. Respondeu que, com suas habilidades, seria perda de tempo. Então, ela tinha outra ideia em mente. O céu do pôr-do-sol cobriu a praça. Guardiões estavam no portal, dizendo que viajar para as glades de animais precisava de licença ou permissão. Enquanto os aventureiros mostravam as cartas, Jasmine perguntou se o companheiro dela precisasse de algo. Antes de partirem, o garoto respondeu que trouxe tudo. Ele precisaria para a próxima semana. Eles se dirigiram ao portal. Do outro lado, uma clareira na floresta. Próximo, um pequeno ponto de referência. Pássaros voavam alto no céu. Os aventureiros atravessaram a clareira. Arthur caminhou com confiança. Ele olhou ao redor e perguntou se estava muito silencioso. A garota respondeu que chegaram a um posto avançado, ao pé das grandes montanhas.
e que a maior parte dessa área já havia sido explorada. Ela apontou para o homem e explicou que aventureiros de baixa classe também treinam nessa área e coletar ingredientes para missões. Assistindo à luta com o skunk, a Bruna acrescentou que os fluidos esses animais produzem em suas glândulas odoríferas são usados em muitos elixires e poções. Há sempre missões para eles. Passaram por um homem derrubado por um skunk. Sylvie se virou, viu a besta no gramado. Enquanto saltava de seu ombro, Arthur perguntou para onde ela ia. Ele congelou quando Sylvie respondeu que ia comer. Para se tornar mais forte, vendo-a perseguir a besta. Jasmine disse que ela deve estar em toda a natureza selvagem. Imersa em mana, ela perguntou se o companheiro queria segui-la. O garoto respondeu que ela estaria bem. Ele a sentia claramente. Devido à conexão, a garota explicou. O campo da besta tinha um nível mais denso de mana. O homem de cabelo castanho assentiu. Quando ela acrescentou, o alcance dele com a Sylvie seria maior. Colocando a mão no ombro dele, a morena sugeriu que se apressassem desde o primeiro descanso. A parada seria ao final do dia e estava ficando perigoso à noite. Ela correu, pedindo que ele tentasse acompanhá-la. O garoto correu, pensando nos pais. Quando o filho deles também foi para a escola. Pela primeira vez, ele lembrou de agarrar cauda de Sylvie. Então, como ela se sentou em seu ombro, como ela corria feliz e chorava. Arthur lembrou do cheiro desagradável dela. Ele lembrou da primeira vez que a segurou nos braços. Cada um corria com seus afazeres. E o protagonista pediu a Sylvie que fosse cuidadosa. O garoto estava deitado na clareira. Ele, cansado, tirou a máscara. Pensando que se não fosse pela Mona, técnica de circulação que Sylvia ensinou, ele nunca teria conseguido acompanhá-la. Jasmine carregava galhos secos, indagando se a criança estava no estágio vermelho, claro. Ela disse estar impressionada, apesar de ter desacelerado um pouco, sentando-se ao futuro fogo. Ela disse que achava que teriam que parar. Pelo menos algumas vezes, ela acendeu o fogo. A garota congelou, colocando seu suéter no tronco. Sentada nele, com um mago, ela perguntou se tudo estava bem com a Sylvie. Quem ainda não voltou, o protagonista respondeu. Ela estava contando sobre os eventos mais recentes e que ela estava feliz por estar aqui. Jasmine se inclinou para a fogueira, dizendo que achava que a necessidade de estar dentro de casa, a pressão sobre ela era intensa. Ao abrir o caderno, Arthur concordou, observando que ela estava definitivamente aproveitando a vida agora. E eu os observava, ainda estavam sentados à beira da fogueira. Enquanto a garota escavava com um pau, o garoto perguntou por que ela queria ser aventureira. Jasmine desviou o olhar, o homem de cabelo castanho a observou. As chamas brilhavam aos seus pés. Ao se afastar, a mago sugeriu que, talvez, ele havia tocado em seu ponto dolorido. A morena abriu a boca, ela olhava para o chão, triste, disse que queria distanciar-se. Ela se afastou da família, ela lembrou de como apertou os punhos.
e como ela apertou os lábios. A protagonista olhou para ela. Percebendo que ele estava certo, a garota abaixou a cabeça e ela respondeu que tudo estava bem e que ela sabia que ele notara. De volta à aventura, a guilda. Ela disse que as chamas valiam a casa. Contribuiu grandemente à guerra contra os elfos. Ela lembrou de guerreiros e muito fogo. A apresentação da Maga de Fogo. Jasmine disse que sua casa produziu muitos magos poderosos, ambos os conjuradores e potenciadores, apresentando as meninas com dragões de fogo. Ela disse que a linhagem deles, tendo afinidade com o fogo, era inigualável, e eles se orgulhavam disso, porque fogo é considerado o mais forte dos elementos. A figura escura segurava uma menina negra de cabelo curto. A morena disse que, por isso, quando ela acordou antes de todos os irmãos, seus pais esperavam muito dela. A multidão observou enquanto a criança sentava em um montão de cristais. Jasmine observou que, no entanto, quando todos os mostraram testes que ela não tinha afinidade com o fogo, a família dela começou a vê-la como inútil. Ela olhou para o vento em sua mão. A garota olhou para trás. Arthur apertou os punhos, gritando alto que isso era estúpido. Ele declarou entender a diferença entre os níveis do monocromático. Ele franziu o senho e disse que, no entanto, era absurdo criar uma hierarquia para magos baseado nos elementos. O garoto ergueu a mão, dizendo que não havia soldado elementar que fosse inerentemente melhor que os outros e tudo dependia apenas da habilidade das criadas em usá-lo. A morena começou a rir. O homem de cabelo castanho olhou surpreso. Ela começou a rir alto, olhando com desconfiança para o companheiro. A garota pediu desculpas, dizendo que apenas estava surpreso com tanta raiva sobre isso. Considerando que ele era normalmente muito reservado, Arthur coçou o queixo, pensando que deve ter exagerado. Recordando sua vida passada, lembrou-se de ser cinza. Ele observou que a maior falha que tinha naquela época, atingindo com a espada, ele percebeu que a falha estava em seu QI, que era semelhante ao monarca deste mundo. Era mais fraco que a média. O guerreiro olhou para as mãos, lembrando do pai e da menina maga. Arthur pensou que, afinal, neste mundo, ao apresentar Jasmine, ele observou que neste mundo, com afinidade elementar e um núcleo amarelo escuro, aos 24 anos, ela evitou a própria família. O garoto relembrou o primeiro encontro. Então, ele apresentou a família. Ele olhou para baixo e disse que tudo era injusto. A morena sacudiu a cabeça. Olhando para o fogo, ela disse que, se fossem amplificadores contra feiticeiros, contra um elemento ao outro, ela havia aceitado há muito tempo, com o fato de que as pessoas sempre procuravam para se sentir superior. Olhando para o companheiro, a garota acrescentou que, além dos gêmeos, Horns sempre a tratou bem. Risando suavemente, o homem de cabelo castanho pensou pela primeira vez. A sempre distante e fria Jasmine, quando ela sorria e ria, parecia vulnerável a ele. Ela ergueu o pau com fogo.
A menina pegou a mão da criança. Apagando-a, ela extinguiu a chama. O fogo apagou e eles adormeceram.